pela tua bondade, pelo teu amor, misericórdia, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. E mais uma vez estamos na dispensação do teu Santo Espírito, até porque entendemos e compreendemos que sem ti nada somos. Que o teu Santo Espírito se apodere dos meus lábios, se apodere da minha mente, da minha alma, mas se apodere também da audição de cada ouvinte da tua palavra, e que a tua palavra vá e faça aquilo que te apraz, e a honra e a glória tributamos somente a ti, no nome de Jesus, e digo amém. Amém. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Segundo livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 8. Já está em tela. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque amanhã. E eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E chamou o seu nome, e chamou o seu nome, e chamou o seu nome. Pode aplaudir aí. O Senhor é a nossa bandeira, a bandeira do nosso ministério, da nossa igreja, da nossa casa. Irmãos, essa história é uma história muito interessante. O povo de Israel estava passando por uma provação muito grande, porque estavam no deserto com sede. Além da sede, o perigo no deserto dos escorpiões, e as crianças chorando, querendo água, os animais que eles conduziam também estavam com sede, e a paciência já estava no limite, tanto do povo quanto do seu grande líder, Moisés. Mas aí o povo chegou num lugar chamado Refidim. Refidim quer dizer lugar de repouso. Diga, Refidim, quer dizer lugar de repouso. Para quem estava na situação que estava, e agora chegaram num lugar de repouso, pois o sol do deserto, sol caustigante, sem água, mas Deus logo providenciou um lugar de repouso. Deus é assim. Aí, realmente, esse lugar de repouso
eles pensaram que ia ficar repousando naquele lugar. Mas assim que o crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, está pensando que já acabou, agora já está tendo um refrigério, está num lugar de repouso, aí logo o inimigo das nossas almas, por que não dizer o diabo, ele não queria que o povo repousasse, ele queria que o povo continuasse no sofrimento. O diabo não queria que o povo descansasse. Diga, o diabo não quer que o povo de Deus descanse. Pode aplaudir aí. E tão provável isso, que eu quantas vezes já vi pastores, homens e mulheres de Deus, dizer assim: irmãos, o nosso descanso não é aqui. Realmente a Bíblia diz. Mas se a gente não descansar, a gente não somos uma máquina que tem que trabalhar 24 horas. Nós precisamos descansar aqui, mas o nosso descanso completo vai ser na glória quando nós chegarmos lá, estiver face a face aqui. Então, ele estava num lugar de repouso, tranquilidade, uma coisa que o adversário das nossas almas não quer ver a crente repousando. Então o diabo se levanta e levanta um rei ímpio, perverso, e o nome desse rei chama-se Amaleque. Amaleque, uma guarnição muito forte, um exército muito forte. Amaleque se levanta para atacar o povo de Deus no lugar do descanso. Diga, Amaleque se levantou para guerrear contra o povo de Deus no lugar do descanso. Amaleque, para os irmãos que a maioria já sabe, mas Amaleque significa aquele que destrói. Os amalequitas quer dizer destruidor. Diga, Amaleque quer dizer aquele que destrói. Diga, os amalequitas quer dizer povo da destruição. Então você já viu que esse povo era perverso, sim ou não? Sim. Quando você começa a entender o significado do nome desse povo, você logo lembra que Jesus disse em João capítulo 10, no versículo 10, Jesus disse que o diabo veio para fazer 3 coisas. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas aí eu gosto sempre, nunca da primeira profecia. Eu gosto sempre da segunda. Porque a primeira é que o diabo veio matar, roubar e destruir. Aí a segunda profecia é que mais Deus veio para dar vida e vida em abundância. E aqui nós vemos que a batalha não era só uma batalha carnal, era uma batalha espiritual. Por quê? Porque por trás dessa batalha havia uma ação poderosa do diabo. Pastor, ação poderosa do diabo, sim. Porque o diabo é poderoso? É. Mas só que uma coisa, enquanto o diabo é poderoso, o Deus dos crentes é todo poderoso. O inimigo se levanta para tirar o descanso do povo de Deus. O povo de Deus está pensando que está tudo bem, aí o inimigo se levanta. Israel não estava mexendo com ninguém. Israel estava no lugar de descanso, não estava mexendo com ninguém. O crente, quando não está mexendo com ninguém e alguém se atreve a mexer com o crente, logo Deus entra com providência e vai destruir aquele que está mexendo com o crente. O adversário se levantou logo para perturbar o povo.
O adversário não quer ver o povo tranquilo, se levando lá para perto do vale. O povo esse que Deus havia tirado das mãos de Faraó, havia tirado da escravidão. Então Deus estava com cuidado muito grande com esse povo, embora fosse povo rebelde. Aí Amaleque, é interessante, irmãos, e eu peço a vossa atenção, eu gosto de pregar devagar, para os irmãos entenderem. É interessante que Amaleque era parente de Israel. Diga, Amaleque era parente de Israel. Por que Amaleque era parente do povo de Israel? Porque o primeiro Amaleque era neto de Esaú. Diga, o primeiro Amaleque era neto de Esaú. Aí você já sabe que era um sobrinho de Jacó, esse descendente de Amaleque. Você está entendendo? Amém. Você está entendendo? Amém. Eles eram parentes de Israel. Diga, Amaleque era parente de Israel. Só que uma observação. Israel estava com Deus. Mas o parente dele, chamado Amaleque, estava com o diabo. Diga Israel estava com Deus. E Amaleque estava com o diabo. É bem entendido que Jesus falou que os nossos inimigos não estão lá fora. Jesus disse, povo de Deus, povo amado, povo escolhido de Deus. Jesus disse que os nossos inimigos são os da nossa própria família. Não devia ser, mas Jesus falou, e quando Jesus fala, ele tem razão, pode aplaudir aí. Só que Jesus, logo a seguir, Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, quem comigo não ajunta, se espalha. Deus é forte. Mas é meu parente, mas não, comigo não ajunta, se espalha. Comigo não ajunta, se espalha. Não fique sofrendo por causa de parente que é usado por Satanás, enquanto você está sendo usado por Jesus Cristo. Aí você vê também um grande líder chamado Moisés, ele delegando uma ordem para Josué. Moisés disse a Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Escolha homens. E se fosse hoje, eu digo com todo temor e tremor, o velhinho que fala com vocês, o velhinho de 72 anos. Se fosse hoje para procurar esses homens, ia ser um pouco difícil. Mas naquela época já tinha homens, né? Já tinha homens. Moisés disse a Josué, escolhe homens e sai a peleja. Porque para pelejar tem que ser homem e mulher de verdade mesmo. Para pelejar tem que ser homem e mulher de verdade. Não pode ser meio homem nem meia mulher. Para peleja tem que ser homem de verdade e mulher de verdade. Só quem está entendendo. Sai a peleja contra Amaleque e eu estarei com a vara de Deus na minha mão. Se você vai sair, Josué, o líder falando para o seu subordinado, você vai sair a peleja e eu vou ficar com a vara de Deus nas minhas mãos. Ou seja, o grande líder Josué estava dizendo, o grande líder Moisés estava dizendo assim, você vai, mas eu vou estar aqui intercedendo por você. Enquanto os subordinados estão trabalhando, o pastor está intercedendo por você. Era uma batalha física? Sim, mas era uma batalha espiritual. No caso, seria duas batalhas. Era uma batalha física e uma batalha espiritual. Quando é só uma batalha espiritual, mas era duas batalhas aqui. Moisés levantava as mãos para dar cobertura, e esse levantar das mãos de Moisés
tem uma simbologia muito forte. A simbologia do levantar as mãos era como se Moisés estivesse orando. Enquanto Moisés estava orando, Israel prevalecia. Quando Moisés parava de orar, aí Amaleque prevalecia. E eu quero louvar o Deus do céu, porque aqui nessa igreja tem pessoas que oram, que está com a mão levantada, intercedendo pela sua vida. Diga a oração. É uma cobertura muito forte no mundo espiritual. Diga, minhas irmãs, muito obrigado pelas orações que você faz por mim e pela minha família. Pode aplaudir o Eterno. Josué estava pelejando com os homens qual ele arrumou para peleja. E Moisés foi para onde? Moisés foi para o monte. Aleluia. Moisés estava lá no monte. Aleluia. Com as mãos levantadas. Intercedendo. Aleluia. Veja o valor das mãos levantadas. O valor das mãos levantadas. Tem pessoas dentro da igreja que não tem coragem de levantar as mãos nem para adorar o Senhor. Mas uma certa vez eu vi o pastor dizendo, a diaconisa Lúcia conhece, falecido José de Carvalho, ele falou assim, eu não gosto desse negócio na igreja, levanta a mão, levanta a mão. Tá bom, não gosta. Aí ele disse que o carro estava na oficina, ele foi para o ponto do ônibus ali na Escola Bahia, ali do lado ali. Aí ele disse que chegou um pessoal da boa, sem problema nenhum. Só com um negocinho desse tamanho assim na mão e o dedo assim. Aí disse, levanta as suas mãos para cima. Olha aí, Jesus. Mão cabeção só com um negocinho pequenininho assim. Aí ele fez assim. Aí ele disse, agora, a partir de agora, todo dia pode mandar levantar. Não queria levantar a mão para Jesus, levantou para esse povo. As mãos levantadas, quando nós levantamos as mãos para adorar a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou me rendendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. E como é bom o crente se render ao Espírito Santo. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Glória a Deus, aleluia. E eu quero mais uma vez fazer mais uma palavra de gratidão, irmãs. Eu digo irmãs porque a maioria dos irmãos estão trabalhando. Não é que ele não queira orar, né? Mas eu venho para o... Ontem eu fui para o círculo de oração, que eu cheguei lá no outro templo, aí estava... Eu digo, hoje eu vou ganhar, porque eu estou lá, vai ser a maioria dos homens. Aí quando eu cheguei lá, tinha eu digo, vai vir. Daqui veio mais um, eu olhei, vai vir, vai ganhar. Aí tinha 5 homens e eu contei 48 mulheres. Fiquei com vergonha. Na oração, 5 contra 48. Pode aplaudir mais o Eterno. Só que tem batalha no mundo espiritual. Diga, tem batalha no mundo espiritual que um sozinho jamais vence. Não existe super-homem para vencer batalha espiritual sozinho. Nós conhecemos um pouco da palavra de Deus e a gente vê o apóstolo São Paulo, um homem que foi o bandeirante do Evangelho. Toda vez que ele ia pregar, ele pedia para as pessoas interceder, para sair palavra com sabedoria, com entendimento para as pessoas que estavam ouvindo. Então, se Paulo, que era um homem de oração, um bandeirante do Evangelho, ele pediu oração, imagina eu e você. Pode aplaudir o Eterno. Batalhas que não se vence sozinho, tem que ter mais pessoas. Então nós vamos precisar de Arão e Hur. Diga então, como eu não vou vencer sozinho, eu preciso de você, Arão e Hur. Cadê os Arão e Hur que tá aí? Quando Moisés não dava
cobertura em oração, Amaleque ia logo prevalecendo. Mas as mãos de Moisés eram pesadas. Por que fica pesada? Não é um termo. Você ficar muito tempo com as mãos, fica pesada, fica cansada. E Arão e Ur tiveram uma excelente ideia. Diga, Arão e Ur tiveram uma excelente ideia. Arão e Ur, como não tinha cadeira, tá claro, estava no monte, eles foram buscar uma pedra e botaram, falaram com o profeta maior do Antigo Testamento, chamado Moisés. Disse: Moisés, o senhor senta aqui, já devia estar um velhinho assim igual a mim, senta aqui, a gente fica Ur de um lado e Arão do outro, levantando as suas mãos. Porque com as mãos do líder levantado, a vitória é do povo de Deus. É por isso que não queremos fazer. Aqui nós vemos um exemplo muito prático. É por isso, presbítero Isaac, que jamais não existe homem e mulher na face da terra que consiga fazer a obra do Senhor sozinho. Se Moisés, sendo o maior profeta do Antigo Testamento, ele cansou, precisou de Arão e Ur. Ninguém, nenhum líder consegue fazer a obra sozinho. É por isso que o Senhor Jesus mandou ir de 2 em 2. E você que está entendendo, aplauso eterno. Moisés agora está sentado. Arão levanta a mão direita. Ur levanta a mão esquerda. E assim ficaram as mãos de Moisés firmes. Tem momento na nossa vida para a gente estar firme, a gente precisa de um obreiro do lado direito e um obreiro do lado esquerdo. Uma obreira do lado direito e um obreiro do lado esquerdo. E eles ficaram ali bastante tempo. A Bíblia diz que eles ficaram até que o sol se pôs. O dia todo levantando. E assim Josué desfez Amaleque a fio de espada. Levante sua Bíblia e diga: Josué desfez Amaleque a fio de espada. Diga: isso aqui que está na minha mão é uma espada para derrotar todo Amaleque que se levanta contra mim, contra a minha família, contra esse ministério. Diga: Satanás, olha aqui a minha espada. Do jeito que Jesus venceu com a espada do diabo, Jesus venceu com a palavra. E nós temos que estar afiados na palavra para a gente vencer o capeta. É interessante que Deus disse a Moisés: Moisés, escreve isto para memória num livro. Moisés escreve esse acontecimento para memória num livro. E relata e avisa tudo para Josué. Que eu, Senhor, totalmente riscarei a memória de Amaleque para sempre. Você diz amém. Agora, veja o poder da oração. Porque enquanto estavam com as mãos levantadas, prevaleceu, Amaleque foi derrotado. Aí Deus diz assim: agora eu riscarei a memória de Amaleque para sempre. E você já aplausa eterno. Agora os amalequitas já derrotados, aí Moisés edificou um altar. Diga: Moisés edificou um altar num canto alto. Diga: altar para Deus tem que ser num canto alto, não pode ser num canto baixo. Diga: lembra de Gideão?
Queria construir um altar no canto baixo. Eu disse, eu não aceito. Eu aceito meu altar no canto mais alto que Deus. Aí Moisés levantou aquele altar e deu o nome daquele altar. Chamou aquele altar pelo nome. O Senhor é a minha. O Senhor é a minha bandeira. Diga, eu já levantei o altar nessa noite, no lugar mais alto. E o Senhor é a minha bandeira. Se é, já se alegre o Senhor. É interessante que quando a Bíblia fala de bandeira, ela fala de soberania. Bandeira se fala de soberania. De que Deus é soberano na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu comércio e nessa igreja. A soberania é total de Deus. Ele tem que ser soberano em tudo. Diga, o nosso Deus é soberano nesse ministério. Diga, se não fosse, eu não estava aqui. Estava não.